Hoje era o dia de a gente cantar, tem anjos subindo e descendo, né? Muito bem. Eu queria, assim, para essa liturgia, dia que a igreja celebra os santos anjos, de fazer assim uma breve reflexão. Até porque a Nancy me proibiu de fazer uma homilia comprida, né, Nancy? Para fazer uma homilia breve, né? Então Mas eu queria assim 3 pontinhos para a gente bem entender esse evangelho e também o sentido da nossa celebração hoje dos anjos. Veja que os primeiros discípulos eles tiveram que fazer eu diria assim, um grande esforço no sentido de eles superarem a barreira dos preconceitos. De modo especial o preconceito em acolher o Jesus como Messias. E, claro, como consequência, se tornar seguidores de Jesus. No versículo anterior, do trecho do Evangelho de hoje, o Natanael ele faz um questionamento, mas assim, será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Porque Natanael ele não podia aceitar que de Nazaré, uma cidade que era mal afamada, pudesse ter ou pudesse sair algo de bom. Muito menos o Messias. O próprio fato de Jesus se identificar como nazareno, né, nazaretano, como se diz, vinha junto com isso, com essa identificação, eu diria assim, uma série de, quase que um rosário, né, junto com isso. Porque, assim, de coisas negativas, né? Porque junto com isso, o fato de Jesus se identificar como Jesus, eu sou de Nazaré, obviamente carregava junto com isso o fato de ele ser pobre, de uma família que não gozava de prestígio. Poderíamos inclusive dizer de um indivíduo sem cultura. Enfim, poderíamos dizer assim, aos olhos das pessoas, conforme Natanael, Jesus seria como se fosse assim, um desclassificado. Desclassificado. E pela insistência de Felipe, então, Natanael, ele assim, se predispôs, fez esse esforço de ir ver Jesus. Porém, assim, o preconceito que ele carregava a respeito de Jesus contrastou muito com a ideia muito positiva que Jesus tinha dele. Tanto é verdade que diz, ali vem um homem de respeito, né? Ali vem uma boa pessoa. Então, uma pessoa íntegra. É isso que Jesus responde, né? Quer dizer, alguém que não leva, assim, não é fingido. Em outras palavras, diríamos assim, Jesus vê em Natanael alguém que se pode confiar. Mesmo Natanael carregando esse preconceito. O fato é que a atitude de Jesus deixou Natanael completamente desarmado. Inclusive levando ele a abrir mão desses preconceitos que ele carregava. E numa atitude muito própria daquilo que é ser discípulo, Natanael assim, reconhece Jesus como rabi. Veja que Natanael faz um caminho. Claro que o texto ele relata como se fosse tudo no mesmo momento, né? Mas o Natanael ele faz um caminho. Primeiro reconhece Jesus como rabi, o mestre. E depois, obviamente, reconhece, quer dizer, sendo mestre, que é importante, sendo mestre significa que Jesus já, assim, é alguém digno de respeito, de veneração.
Mas o Natanael não para por aí. Quer dizer, essa experiência do encontro com Jesus faz ele exatamente, vamos dizer assim, reconhecer ele também como filho de Deus. Assim, faz ele perceber que além de ser mestre, o rabi, ele assim, tem algo maior ainda. Só pode ser o filho de Deus. Então ele reconhece exatamente como o texto bíblico vai nos mostrando o caminho que Natanael faz a partir do encontro. Reconhece ele como um mestre, reconhece ele como filho de Deus e reconhece ele ainda, como diz o texto, como o rei de Israel, o Messias. Então, obviamente, aquilo que ele tinha respondido antes, que de Nazaré poderia sair alguma coisa de bom, convence ele para dizer assim, obviamente de Nazaré também pode sair coisa boa. Para nós esse texto ele é importante porque ele nos mostra exatamente que é a partir do nosso encontro pessoal com Jesus que os novos horizontes se abrem para nós. Faz com que nós possamos enxergar além do nosso limite humano, dos nossos, quem sabe, assim como Natanael, os nossos preconceitos. E ver na outra pessoa aquilo que nós não víamos. De ver, quem sabe, no outro ou a própria vida que pensávamos pertencer, quem sabe, somente a nós. Em algum momento da nossa vida, e é bom a gente recordar isso da nossa vida, quer dizer, alguém falou para a gente de Jesus. Como foi o Filipe que falou de Deus, de Jesus para Natanael. E que esses alguém da nossa vida, pode ter sido os nossos pais, pode ter sido nossos avós, pode ter sido alguns amigos, pode ter sido um catequista, uma catequista, mas enfim, o texto ele nos coloca exatamente que é a partir do nosso encontro pessoal com ele que a nossa adesão à sua proposta ela se concretiza. Que faz mostrar, inclusive, faz com que a gente mude de concepção a respeito de Jesus. Então, o desafio para nós é nós, assim, sermos como Filipe. Assim, de nós proporcionarmos ao outro, a outra pessoa, a alegria de conhecer Jesus. E também, assim, como Natanael, de nós, assim, de nós sermos capazes de permitirmos, mesmo assim, às vezes com nossas resistências, de nós permitirmos que Jesus nos conheça por dentro. Permitir. O que celebramos hoje na igreja, os santos arcanjos, que eles estão muito presentes dentro da tradição bíblica, o Rafael, o Miguel e o Gabriel, é interessante porque, eu diria assim, os nomes têm toda uma simbologia do significado dos anjos na vida da gente. Assim, essa missão específica que os anjos têm, assim, de levar mensagens para a gente, de nos proteger e de trazer cura, né, que é o sentido dos 3 nomes. Né? O levar mensagens, de nos colocar sob proteção e de nos curar. Seja das nossas enfermidades físicas, mas seja das nossas enfermidades, assim, do coração. Né? No livro de Daniel, nós vamos encontrar muitas referências sobre os anjos.
a missão, a função dos anjos. Claro que lá no livro de Daniel, se vocês tiverem tempo em casa, podem ler, né, assim com calma. Mas claro, lá tem uma visão de uma forma um pouco mais apocalíptica, digamos, de ver os anjos. Mas mostra sempre os anjos nessa visão em Daniel, assim, os anjos que estão na adoração, servindo ao ancião, no caso, o ancião aqui, a simbologia é Deus, e ao Filho do Homem, fazendo referência a Jesus. Essa manifestação, assim, aquilo que está escrito no livro de Daniel a respeito dos anjos, é para mostrar para a gente o que? Quer revelar para a gente o desejo do próprio Deus de nos encontrar. Por isso o sentido do enviar, levar mensagens. Então, o anjo seria o porta-voz, o mensageiro, aquele que toca o nosso coração para dizer assim, opa, Deus quer se manifestar. Deus quer, assim, me conhecer. Deus quer que eu conheça Deus. Então, assim, esse desejo do próprio Deus de encontrar a gente. De nos mostrar o seu rosto e a vida dele. Esse é o sentido. E veja que o diálogo de Jesus com Natanael, que começa com um tom um tanto quanto, digamos, vocacional, vai se transformando numa revelação para ver grandes coisas. Aquilo que está escrito no Evangelho de hoje. Ver grandes coisas. Anjos de Deus, diz o Evangelho no final, que sobem e descem. Então, me parece assim que para nós hoje, eu diria assim, que é a nossa vez de a gente descobrir os anjos atuais de Deus. Quer dizer, além de nós pedirmos aos arcanjos, assim, que nos tragam a mensagem de Deus, que nos protejam, que nos tragam a cura, mas que, assim, de nós descobrirmos os anjos atuais de Deus. Aqueles que são os mensageiros, as mensageiras da vida, eu diria assim, em meio a um mundo de muita tragédia que a gente vive, de muita morte, de muita violência que se faz presente. Eu diria assim, de a gente perceber homens e mulheres com esperança, que levam a esperança, que em meio a todo esse sofrimento que nós estamos passando, possam, eu diria assim, encontrar a resposta em Jesus Cristo. A pergunta que talvez assim possamos levar para a nossa meditação noturna à luz do Evangelho de hoje, eu diria assim, se de fato nós somos testemunhas desses anjos e mensageiros do reino no nosso mundo. Ou então, se quisermos uma outra pergunta para nos ajudar assim, no nosso repouso noturno, quer dizer, será que os nossos olhos eles são capazes de fato de ver, como está no Evangelho de hoje, coisas grandes no meio das pequenas coisas do mundo? As coisas grandes quer dizer, será que nós somos capazes de perceber os sinais de Deus dentro desse pequeno mundo onde que nós estamos? Então, que nós possamos de fato nos deixar assim iluminar por esse Evangelho, possamos, assim como Natanael, nos permitir fazer o encontro pessoal com Jesus e que possamos sempre, na nossa vida, não nos esquecer dos nossos arcanjos, aqueles que nos trazem mensagens, aqueles que nos protegem, aqueles que nos curam. Deus seja louvado.